fortalecer, nos renovar nessa noite, ó Pai. Então usa, Senhor amado, o teu servo de uma forma especial. Papai querido, diferente de tudo da forma que Senhor usou ele. Que nessa noite venha ser diferente. Mas o Senhor venha falar através da vida dele. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, ó Pai. Estamos aqui para te adorar, Senhor. E graças a ti, Senhor. E somos dependentes de ti, ó Pai. Então fala, Senhor. Fala através do teu servo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você recebe o servo do Senhor com a palma para o Senhor. Graças a Deus. Aleluia, irmão. Fique em paz, irmão. Vamos lá, eu canto os louvores, canto os corinhos. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Quero fazer menção do ensino dado de terça-feira. Olha o fruto que gera. A banda já sabe, né? Naquele modelo de sempre, hein, Nilberto? Hein, Gagá? Pode ficar em paz que vai dar o teclado pra você dar, não. Vai dar lugar pra sair com força. As cordas, o Júlio César disse que vai dar um combo de corda zero. Gasta esse dedo aí. Deus está na casa, então é suficiente, irmão. É suficiente. Atos capítulo 16, versículo de número 25. Versículo de número 25. E assim está escrito a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Eles faziam o quê? Oravam. E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E todas as portas, quantas portas? Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Atos capítulo 16, enfatizando exatamente a esse versículo e ao enredo que é inserido. É bem verdade que ele carrega consigo uma grande introdução. Esse texto ele não é um texto simplesmente isolado, ou um texto que é dado por si só. Esse texto ele vem sobrecarregado de um contexto, e esse contexto é muito grande, obrigado. E eu não quero me alongar ou me estender nessa introdução. Eu vou tentar ao máximo fatiar essa introdução para nós mergulhar naquilo que Deus já tem preparado. Então, baseado nos ensinos de terça-feira dado pela nossa pastora Naí, é bem verdade que essa passagem do capítulo 16 de Atos relata a segunda viagem missionária de Paulo. Porém, Paulo, ao todo, ele realizou 3 viagens missionárias. Quantas viagens? 3. Ajude por misericórdia. Quantas viagens? 3 viagens missionárias ao todo ele realizou. O capítulo 16 ele é enfatizado pela segunda viagem missionária. Porém, ela dá início no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, aonde Paulo e Barnabé, que Barnabé, vale lembrar, é o seu primeiro companheiro, fez a sua primeira viagem missionária. Porém, esse episódio eles não estão sozinhos, eles estão com mais 2 homens de Deus. Eles estão com Judas, não Iscariote, Judas Barsabás, outro homem de Deus. E eles estão com Silas. Porém, eles têm um propósito, e o propósito é levar uma carta para Antioquia, a pedido dos presbíteros e a pedido dos apóstolos de Jerusalém. Bom, de fato isso acontece. Eles recebem a carta e vão os 4. Porém, quando eles chegam em Antioquia, eles entregam a carta à igreja. Quando eles entregam a carta à igreja, diz que passando alguns dias ali, diz que Paulo agora vai propor para Barnabé uma ideia. E a ideia, diz o versículo, ele diz assim: vamos voltar e visitar os irmãos na qual nós tínhamos lhe pregado o evangelho e observar de modo na qual estão vivendo. Então perceba que ele diz assim: acabou o nosso propósito. O propósito era entregar a carta para Antioquia, está entregue. Porém, agora já que
que nós estamos em paz e desfrutando da comunhão da igreja de Antioquia, eu tenho uma ideia, e a ideia de Paulo é: o que você acha de nós voltarmos àqueles lugares, igreja na qual nós pregamos, e nós ganhamos esses irmãos para Cristo? Não só isso, mas nós possamos observar de modo na qual eles estão vivendo. A primeira coisa que eu aprendo que Paulo está propondo é que o evangelho não é tido somente por pregar, você ouve e a gente vai embora e cada um vive a sua vida. Ele está dizendo: aquele que prega tem que ter também a chamada e a responsabilidade de cuidar na qual aqueles que foi ouvido. Por isso que ele diz: voltemos para aqueles que nós pregamos. E quando nós voltamos, nós analisamos o que? Nós analisamos a conduta de vida. Segunda coisa que eu aprendo é que Paulo está dizendo é que o evangelho não é uma história bonita de que Josué orou e o sol parou, de que Pedro foi liberto da prisão. Não é mais uma historinha para nós colocar no enredo. Isso é o evangelho de Deus, tem que mudar a vida e o caráter de quem prega e de quem ouve. Por isso que ele diz: analisamos a vida e a conduta deles. Ou seja, se aqueles que recebem e aqueles que pregam tem que viver de acordo com o que está sendo pregado. Por isso que ele diz: analisamos aqueles que pregamos e analisamos a conduta. Então quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais, quem furta não furta mais, mas agora é vaso usado para a glória de Deus. Então ele propõe, Barnabé, ele aceita de cara, ele aceita de primeira, ele diz: lógico, eu estou dentro. Só que tem um porém, o porém é que Barnabé quer levar João Marcos junto. Quem é João Marcos? Quando ele cita assim: eu vou, mas quero levar João Marcos junto, diz que Paulo na hora, Paulo não aceita, e ele explica o porquê que ele não quer. Ele diz: eu não quero João Marcos, porque na primeira viagem missionária, Barnabé, você lembra que estava eu, você e João Marcos no meio do caminho, não sei o que aconteceu, a Bíblia não diz, mas diz que ele desistiu de ir até o final e voltou do meio do caminho. Por isso Paulo diz: eu não quero João Marcos conosco. Deus, eu perguntei isso aqui para Deus. Perguntei, pastor. Eu falei assim: se Paulo é um homem que foi nascido, levantado e constituído por meio da graça, favor imerecido e misericórdia, quem é ele para dar um ponto dizendo: eu não quero esse, ao ponto de não dar segunda chance para ele? Perguntei. Aí o Espírito Santo levemente bradou no meu coração dizendo: não é que Paulo é contra a misericórdia ou ele é contra a segunda chance na vida de alguém. O que Paulo estava querendo dizer é que é contra a capacidade de dar desculpa para desistir do que pedir ajuda para continuar. Eu não quero continuar. Então ele está dizendo: naqueles que resolvem criar uma desculpa para não fazer, para não ir até o final, para não botar a mão no arado, eu sou contra. Mas aquele que por misericórdia resolve levantar a mão e dizer: eu quero de novo viver a primeira glória, eu não consegui, eu fui frustrado, mas eu acredito que se está escrito é para viver. Então a glória da última casa vai ser maior da primeira. É isso que Paulo diz. Mas a Bíblia diz que a discussão não é tanta entre eles. Discussão, irmão. Eu quero, então. Se você quer, vai com ele. Mais ou menos assim, eu acho. Aí diz que eles discutem ao ponto deles se separarem. E aí então fica Barnabé e João Marcos, e Paulo e quem? E Paulo e Silas. E aí se separam. Só que, meu Deus, é tão extraordinário que até em algumas intervenções humanas ou algumas ideias diferentes, pastor, Deus tem um propósito. Porque o propósito na primeira viagem era Paulo, Barnabé e João Marcos. Não deu certo João Marcos, mas ficou Paulo e Barnabé. Logo é possível, se a primeira deu certo, a segunda vai dar, não é, Felipe? Já que se vai dar, eu disse: não, preciso separar aqui. Porque se eu separar, multiplicar e mandar, uns vão dizer: discutiu, mas para mim está fazendo o meu propósito. Então enquanto Barnabé e João Marcos foi para o lado, Paulo e Silas evangelizou o outro lado da Ásia. Meu Deus, até em alguns cortes que Deus dá na tua vida, na vida de alguém, gera propósito. Só que é bem verdade
missionária, no mínimo, ela é constituída por duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. A primeira é visão e movimento. Isso por quê? Porque movimento está atrelado a coragem e disponibilidade. E visão está atrelada a destino e a propósito. Ou seja, não basta ter disponibilidade e coragem se não tiver um destino e um propósito. É claro que entendendo que quem se move sou eu, mas quem dá visão e quem dá direção ainda é Deus. Vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 13, verso de número 21, diz que enquanto o povo estava no meio do deserto, isso aqui me pega, irmão, porque no meio do deserto não tem ponto de referência. Não tem. Tu está no meio do deserto, vai para onde? Tu só é guiado pelo norte, sul, leste. Tu não tem ponto de referência. Ah, mais ou menos perto dali, sabe, do deserto. Meu Deus. Então quem está debaixo, quem está no deserto, ou melhor, tem coragem, tem disponibilidade para traçar o deserto, mas falta destino e falta propósito. Logo, o capítulo que eu inseri aqui é o versículo em qual Moisés é o líder. Pronto, líder, você achou? Se Moisés é o líder, ele que dá a condição. Calma lá, ele dá a condição debaixo de uma nuvem, Meu Deus. que de dia guiava o povo e de noite era uma coluna de fogo. Então perceba que Moisés é o líder, mas quem dá visão e direção ainda é a nuvem de Deus. O segundo texto, só para exemplificar eu termino, é de Êxodo capítulo 3, versículo 3 e 4 diz que quando eles estão prestes a passar o Jordão, não é de qualquer jeito, a terra está lá, vamos, Deus nos trouxe, agora eu desfruto como eu quero. Eles, olha lá, não é bem assim, tem que ter princípio. Qual que é o princípio? Moisés é o líder, eu entendi, mas acima de Moisés ele tem que se curvar, que é o líder, para dar referência para o sacerdote que carrega a arca passar na frente. Então quando a nuvem se move e a arca é posta sobre os ombros do sacerdote, eles entenderam que eu preciso levantar, que Deus vai ter que mudar o destino de alguém para levar para um propósito maior. E aí diz que eles estão na arca, mas tem o Jordão. Porque todo propósito sem empecilho, irmão, cuidado. Todo propósito sem guerra, cuidado. Toda promessa sem batalha, cuidado. Meu Deus. Eles tinham presença, tinha a arca, tinha Deus, tinha um líder, tinha um povo, tinha a terra, mas tinha o Jordão no meio. E faz o quê? Faz com alguém que está cheio da presença. E faz o quê? Faz o que está escrito em Êxodo capítulo 14, quando Moisés, Senhor, agora Moisés ora a Deus e clama. Deus diz, por que você clama a mim? Sendo que eu já disse para o povo para marchar. Não, você não pegou isso aqui não. Ele está dizendo, por que você está clamando a mim? Sendo que eu já dei visão e direção para a vida de alguns nessa noite. E a ordem que Deus está mandando é, você ainda está clamando pela mesma coisa, mas eu já tenho dito do céu, marcha, quem são os pés do sacerdote, soltaram a água se abriu, e o povo passou em terra seca. Levanta sua mão, eu quero profetizar para a sua vida, que é possível que o Rio Jordão está travando o teu propósito. O Rio Jordão está sendo limite de ver algumas coisas que Deus tem prometido e estabelecido, mas Deus está dizendo, eu vou abrir esse Jordão para tu passar em terra seca. Glória a Deus. Por isso o Espírito de Deus queimou meu coração e disse que maior que movimento, não é triste não, maior que o movimento é a visão. Porque Paulo no texto, eu não vou entrar nisso, eu ia resumir. Paulo no texto ele tenta por duas vezes ir para onde ele achou melhor, ou ir para onde ele quis. Só que o Espírito de Deus o impediu. Só que só o Espírito de Deus não só impediu de ir para onde Paulo queria, ele impediu e deu uma visão para Paulo. Então meu conselho para algum é, se movimente quando Deus te der visão, mas se ele não deu, não vá, espere. Meu Deus. Isso por quê? Porque vai ter lugar que você não vai querer ir. Vai por mim. Vai ter coisa que você não vai querer fazer, Stephen, tá entendendo? Mas por necessidade de salvar alguém. Meu Deus. Alguém já está
isso eu tenho. João capítulo 4, versículo 13 e 4 diz o seguinte: e deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Ele chega em Samaria e alguém diz: ué, por que você não pegou a rota que nós pega sempre? Ué, por que você fala com quem não deveria? Ué, por que você está onde você disse nunca mais eu passo por aqui? É porque pela necessidade de salvar alguém, Deus vai mudar a rota, vai te colocar para ser referência de Deus. Porque eu aprendi que não importa o lugar e a condição que você se encontra, para Jesus é necessário ele passar aqui hoje, passar o lugar. Alguém se acredita nisso aqui? Então Paulo tem uma visão. Paulo tem uma visão e agora ele diz: eu vou para a Ásia. Quando ele diz que vai, diz que o Espírito de Deus o impediu. Ele diz: tudo bem. Perceba que ele não orou: Deus, para onde eu devo ir? Ele disse: eu vou para a Ásia. Mas o Espírito de Deus diz: o impediu dele. Então ele diz: ah, então eu vou tentar ir para Betínia. Mas o Espírito de Deus não o permitiu. E naquela noite ele teve a visão de um homem macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e vem e ajuda-nos. Ele não queria, mas pela necessidade vai ter crente que vai ter que atravessar a Macedônia. Mas fica tranquilo que o propósito de Deus é maior na tua vida. Bom, eles vão, obedece, diz que naquela mesma noite, quando ele tem a visão, ele já pega a mala e nem espera o outro dia. Ele pega quem está com ele, que seria Silas, Paulo, Silas, e segundo a história, segundo quem escreve, Lucas. Porque alguns textos que Lucas se insere, ele não coloca a terceira pessoa, ele diz: e nós. Então obviamente Lucas está inserido. Então os três vão. Quando os três vão, no meio do caminho, eles pegam Timóteo e eles vão para Filipos. Bom, Filipos era uma cidade romana. Pesquisei um pouco e esse episódio em si enfatiza que foi a primeira vez que o Evangelho chegou na Roma. Você percebe a responsabilidade de alguém que tem uma visão e ir para um lugar que nunca ouviu, irmão, falar desse texto. Mas você não está sozinho, você está com mais quatro aí. E eles chegam em Filipe. Só que o interessante é que quando ele chega na cidade, eu falei assim: bom, se Paulo teve a visão de um homem da Macedônia dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos, obviamente primeira coisa que eu chego na cidade é procurar um homem. É fato. Só que Paulo não. Paulo chega na cidade, bota os pés na cidade, a primeira coisa que ele faz é procurar um lugar para orar. Diz que a primeira coisa que ele chegou na cidade, vamos procurar um lugar na cidade, assim, um cantinho que a gente possa orar a Deus. Porque sem oração não tem visão, não tem destino, não tem propósito, não tem céu aberto. Vamos primeiro orar a Deus. Eles acham um lugar, não quero me ater a esse lugar, mas eles acham esse lugar. E até o lugar ser improvável. Meu Deus, vou falar, não ia, mas vou falar. Eles chegam num lugar e o lugar é um rio. Eu falei: Paulo é da contramão mesmo. Não, um rio para orar. E diz o texto que é fora da cidade. Então se eles estão na cidade, Uber não tinha. Tinha que ir a pé, fora da cidade, para o rio. Para quê? Para orar. Um dia? Não, diz a Bíblia que todos os dias. Porque quem gasta o seu tempo em oração, ele diz que não é perca de tempo. Então, vamos orar a Deus. Então, já que não tem um altar restaurado em Filipos, eu vou ter que ir para um rio para orar a Deus. Glória a Deus. Ele vai. E ele diz que quando ora, diz que é um grupo de mulheres. Um grupo de quê? Mulheres. Mas quem deu a visão para ele foi um homem. Você está demais, né? Então receba a mensagem de um homem, eu procuro um homem. Mas eu chego num lugar de oração a um grupo de mulheres. Eu disse que Deus é especialista em transformar coisas que para nós não parece sentido e transformar em propósito.
Dentro daquele grupo de mulheres, começa a pregar. Uma mulher chamada Lídia se converte. Você não pegou, não. Mas eu vim atrás de um propósito, de uma visão de um grande homem. Mas Deus está dizendo assim: ainda que o propósito não chegou no meio do caminho, tem algumas Lídias ainda para ser salvadas. Tu está pegando na beira do caminho. Meu Deus. Bom, só que há uma ênfase muito grande dentro desse texto, porque todas as vezes que ele pegava o caminho de oração, acontecia uma coisa. Pergunte o quê? Você não quer saber, não? Pergunta o quê? Diz que uma menina possessa por um espírito de adivinhação, diz que quando os homens passavam, ela dizia: aí vão grandes homens de Deus, e que anuncia a palavra da salvação. Diz que não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso. Só que há uma ênfase no texto aqui porque Paulo, em uma dessas idas, ele vira e ele diz: sai dela. E o espírito de adivinhação saiu dela. Mas o texto diz que ele só tirou porque Paulo se indignou. Meu Deus. Então, se o propósito de Paulo era libertar aquela jovem, por que ele não libertou da primeira vez que ela falou? No primeiro dia que ela falou. Mas foi indo. Aí vai um grande homem de Deus. Aí vai um grande homem de Deus, até que ele viu que os lábios daquele que profere a verdade não vive de acordo com a verdade. Então vou ter que expulsar quem está aí. Sai dela. Saiu. O espírito saiu. Quando ele saiu, adivinha? Os donos da jovem, os patrões da jovem, foram pegar Paulo e Silas e levar para a praça para aceitar. Porque eles fizeram isso. Aí eu compreendo que um dos pedidos de ajuda era contra os donos daquela jovem. Por quê, eles? Porque através da jovem possuída pelo espírito de adivinhação, ela enganava toda a cidade e trazia grandes lucros para os seus donos. Então, enquanto ela enganava, ela proferia, ela era tomada por espírito de adivinhação, ela enganava toda a cidade. E quando ela engana toda a cidade, o povo dá dinheiro, ela dá dinheiro para os donos. Logo, o pedido de ajuda era contra os donos dela, que o fazia de escrava. Ela era escrava por espírito de adivinhação, e quem arrecadava eram os seus donos. Quando Paulo diz: acabou, não tem mais comércio aqui, ninguém vai ganhar a custa de ninguém, porque Deus nos fez para ser a sua morada. Saiu. Então, a jovem, possessa por espírito de adivinhação, enganava toda a cidade. Toda a cidade. Era toda a cidade que estava perdida. Até que 4 homens de Deus pisou na terra e disse: acabou, Satanás não reina mais. Expulsou a jovem. O que eu aprendo isso aqui. Existem níveis de guerras, existem batalhas que nós só vencemos por ajuda de alguém, com intercessão de alguém, com alguém nos auxiliando, principalmente quando a nossa força está pouca, principalmente quando nós não conseguimos sozinhos. Mas quando junta alguém, a gente rompe, a gente vence, a gente faz o propósito de Deus gerar. Mas também a circunstância na vida que não vai ser por meio de terceiro, porque a guerra é sua, e se você não se posicionar como foi dito, a guerra vai permanecer. Mas o propósito de Deus parece que um espírito de adivinhação, que há muito tempo está gerando lucro para o inferno, tem se posicionado em alguns lugares. E eu tenho levantado você, homem, você, mulher, com autoridade suficiente para mandar esse espírito do inferno embora. Mas você analisa e você vive de acordo com o que o Espírito diz. Aí vai um grande homem, aí vai uma grande mulher. Mas como foi orado, olha como Deus
Os donos pegam Paulo e Silas e jogam na praça. E quem condena? Toda a cidade e os magistrados. Eles são açoitados, rasgam as suas roupas, são humilhados em praça pública. Esse é o preço por salvar uma alma. Só que o extraordinário é que depois que acontece tudo isso, ninguém está murmurando, dizendo: ué, Deus não tem uma visão? Chegamos aqui, ó, nós aí sem roupa, açoitado e machucado. Não tem ninguém dizendo assim: vale a pena você ver esse Deus mesmo hora de nós aí. Não, você não vê. Sabe por que você não vê? Porque Paulo e Silas entenderam que sofrer por Jesus não é sinônimo de vergonha ou de revolta. Servir a Deus é perda, mas perda é ganho. Logo, servir por Ele é privilégio. Vamos para a Bíblia. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, quem diz é o próprio Jesus: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo Jesus, não só por crer nele. Vamos para a Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, olha o que ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. A minha pergunta: você está sendo perseguido ou você está acomodado? Você está perseguindo o inferno ou você está tranquilo? Se você estiver tranquilo, é longe de você reagir. Existe um espírito de adivinhação enganando. Mas se você está perseguido, fica tranquilo, pois de vocês é o reino dos céus. Ou seja, diante do que ele está vivendo, eles nos encorajam que toda prova, que toda luta, que toda dor, vou repetir, que toda prova, que toda luta, que toda a dor, ela não pode se comparar com Romanos capítulo 8, versículo 18, que quem escreve é o próprio Paulo dizendo: porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento dessa terra presente não há de se comparar com a glória que há de. É recompensa de Deus chegando. Ele não diz que a glória que há de chegar é igual, é semelhante, é parecida, é mais ou menos. Não há de se comparar. Salmista diz, ele relata, e porque ele escreve: grande é a aflição do justo, mas o Senhor de todas as livra. Você tem aflição aí? Mas o Senhor. Você está passando por alguma guerra aí? Mas o Senhor. Você está passando por alguma perseguição aí? Mas o Senhor de todas as livra. Meditando nesse texto e busquei mais a fundo, pastor, eu descobri que Paulo ele não precisava ser açoitado. Ele não precisava ser açoitado porque ele está em Roma. Diga Roma. Ele está em Roma. E ele é um cidadão romano. Ele está em Roma e ele é um cidadão romano. Por ele ser um cidadão romano, diz a lei que não podia o cidadão romano fazer o que fez sem que uma lei, um formato legal os levasse ele à condenação. Mas não perguntaram de onde ele era, quem era filho, quem era não. Rasgaram a sopa dele, açoitaram e humilharam em praça pública. E eu confio que no versículo 37 ele diz: pois eu sou cidadão romano. Só que aí, Williams, Paulo nos ensina que amigo de verdade não nos abandona nos dias dos açoites. Tem amigo, irmão? E a gente que tem amigo. Amigo de verdade não te abandona no dia da crise, da guerra, no dia da humilhação. Amigo de verdade. Amigo de verdade não se revela no dia de churrasco. Amigo de verdade se revela no dia de guerra. Vamos para a Bíblia. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz o quê? Ame o amigo em todo o
E na angústia nasce um irmão. Ele diz: amigo de verdade não nos deixa no dia do açoite. Mas por que você diz isso? Porque Paulo podia ser um cidadão romano, mas segundo algumas referências, irmão, bíblicas, diz que Silas não era, baseado no Atos capítulo 15, versículo 22 e versículo 32. Então Silas não era cidadão romano, ele era judeu, mas Paulo era romano. Então ele está dizendo: se eu disser que eu sou romano, eles me ligam, mas Silas, tu vai ser açoitado sozinho. Então é melhor sofrer açoite sozinho, calado, com quem está com você, quem é teu amigo, do que se revelar para deixar você sozinho. Meu Deus, Deus está dizendo: eu vou levantar alguma ajuda, pois no meio dessa caminhada que você está sofrendo sozinho, que você está sendo perseguido sozinho, você está dizendo: não tem ninguém. Deus diz: eu vou levantar um Paulo do teu lado, que ainda tem motivo para dizer: eu não fui ele, mas eu estou junto. O preço do evangelho é pagado por inteiro. Finaliza. Perceba que depois que eles foram açoitados, eles apanharam, eles foram humilhados. Diz que depois de toda essa reunião no meio da praça, que é feita por causa da libertação de Paulo, por causa de um, pagaram junto, mas por causa de um. Diz que depois que aconteceu isso, um dos motivos, primeiro, era para eles não pregarem mais. Era para eles não pegarem mais. Só que eles estão lá por causa de uma visão. Sim ou não? Eles foram levados àquela cidade por causa de uma visão. Visão de um homem dada por Deus. Logo, quem deu a visão foi Deus. Quem levou foi Deus. Quem fez chegar foi Deus. Quem permitiu, então foi Deus que permitiu ser açoitado. Só que depois que acontece tudo isso, eles não conseguem pregar mais. Por quê? Porque a sentença é: prendam esses homens e lancem numa prisão. Prisão não é igual na vida não, irmão. De grade, tem pelo menos uma luz. Eles querem um calabouço escuro. E aí, segundo Hernandes Dias Lopes, diz que eles amarravam os pés e as mãos num tronco. Então era junto, os pés e as mãos eram prendidos num tronco escuro. Então ele está dizendo: se eu vim por causa de uma visão e eu libertei por meio de uma palavra, e depois que houve a libertação nós fomos presos, onde se cumpriu o propósito? Onde se cumpre o propósito dessa visão que Deus nos deu? Foi Deus mesmo que deu? Eu já faço um parênteses aqui para te dizer: cuidado com os amigos de Jó, hein? Cuidado com os amigos de Jó. Será mesmo? Será que foi Deus mesmo? Será que você viu certo? Será que foi Deus que colocou nós aqui? Silas não fala nada, Silas estou com você. Foram lançados na prisão, porém o propósito maior era pregar. Só que por causa de uma visão e por causa de uma libertação, eles não podem mais pregar. Então a pergunta é: se eu não posso mais exercer a ferramenta da pregação para salvar e concluir o propósito que Deus estabeleceu, porque agora foi trancado, o que eu faço? Eu mudo a ferramenta. Então, se essa ferramenta não dá mais para anunciar e salvar toda Roma e salvar todo Filipe, se não dá mais para pregar porque nós estamos presos, nós estamos no escuro, estamos trancados, se não dá mais para pregar, eu mudo a ferramenta para concluir o propósito. E o propósito foi: já que não dá para fazer, só tem duas coisas. Aí o que? Nós vai ter que dividir a carga aqui para não pesar. Enquanto a pastora levanta a mão para orar, não, calma aí que ela está presa. Enquanto ela abre a boca para orar, diz que Paulo adorava. Mas eu oro a Deus, mas a fé
de Amon e de Moabe. O que ele estava dizendo é que o Josafá, o Willis, eu me lembro de você, diz que Josafá está num cenário que 3 reinos estão contra ele, eles estão sozinhos, não tem o que fazer, agora não tem mais. E Josafá rasga suas vestes, vem para o altar restaurado, dobra o joelho e diz: Senhor, eu confesso, Senhor, que eu não tenho força e não tenho esperança, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando for no outro dia, ele pegar e diz assim: o ministério de louvor do altar restaurado vai na frente adorando, e enquanto eles adoravam, Deus armava emboscada para os seus. Eu queria que você acreditasse nisso, que a tua adoração a partir de hoje te dá livramento quando tu entrar no carro, que a adoração de hoje poupa a tua geração de ser escravizada. Vamos para a Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 23 diz que enquanto o Espírito da parte de Deus sobrevia sobre Saul, Davi pegava uma harpa e começava a retirar a harpa, e o Espírito imundo partia em retirada da vida de Saul. Pera lá. Denilson, você está dizendo que a adoração não é uma ferramenta? Tô. Prova. Só que o texto diz, eu vou entrar. O texto diz que Saul fez Davi o seu escudeiro. Fez o quê? Eu estava assistindo uma série com a minha esposa, chamada Game of Thrones. Diz que um escudeiro era aquele simplesmente que preparava as ferramentas para aquele que o ensinava, o seu líder, ir para a guerra. Então ele não sabia de nada, ele só levava. Ele era o seu escudeiro, ele carregava as armaduras, lança, espada, escudo. Ué, mas se Saul fez Davi ser o seu escudeiro, eu não vi na Bíblia ele carregando uma lança, eu não vi na Bíblia ele carregando uma espada, eu não vi na Bíblia ele carregando um escudo. Eu só vi ele dedilhar uma. Eu vi ele dedilhando uma harpa, e enquanto ele dedilhava a harpa, diz que o espírito mau da parte de Deus sobreveio sobre Saul, bate em retirada. O que ele está dizendo é que nem sempre a espada vence aonde a adoração entra, nem sempre a lança vai entrar aonde a adoração penetra. Mas se tiver adorador na casa, diz que não tem espírito do inferno contra tu.
orar e adorar a Deus. Se você nessa hora da noite, eu já começava a adorar a Deus. Só que, encerra agora. A meia-noite ela é uma hora simbólica de escuridão, silêncio e fim. Porque quando chega a meia-noite, o que acontece? Acabou o dia, acabou o quê? Deu meia-noite, acabou. Encerrou. Não tem mais o que fazer nesse dia, acabou. É uma sentença de fim. É uma sentença que chegou meia-noite, não dá mais o que fazer. O que você pode fazer, você tentou até agora. Passou meia-noite, acabou. Eu sinto Deus para liberar isso aqui. Parece que algumas meia-noites chegaram na vida de alguém e disse: agora é o fim. Agora ela não gera mais. Agora ela não voa mais. Agora ela não canta mais. Agora ele não prega mais. Agora o ano já acabou, porque o que você projetou, você projetou. Eita Deus. Até o mês. Mas já passou. Deu perto da meia-noite.